ARG, ou Alternate Reality Game, são jogos de realidade alternativa que combinam situações de jogo com a realidade, explorando as mídias do mundo real, dando aos jogadores uma experiência interativa. Em termos gerais, são jogos que envolvem seus participantes nas histórias, encorajando-os a explorar a narrativa e resolver diversos desafios e a interagir com personagens de um universo criado. Esses jogos geralmente criam seus ambientes a partir de sites, e-mails, telefonemas, entre outros meios de interação, como a própria internet. Grandes comunidades online foram criadas por fãs para poder acompanhar o desenvolvimento, criando vastos diagramas de fluxo de exploração, subreddits e até sites inteiros sobre o assunto, se valendo de contas do YouTube ou Twitter. Mas às vezes os ARGs podem ir um pouco longe demais. E hoje, no podcast dessa semana, a gente vai mergulhar nos mais sombrios e aterradores ARGs já feitos pelos homens e mulheres dessa internet. Afinal de contas, ARGs podem ir longe demais? A gente vai comentar mais sobre isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer a sua paciência e a sua audiência. Agradecer também ao Papi Spotify, que está com a gente. Pra quem não sabe, tá dando mole. O Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. Eu não sei porque que você não saberia disso, mas você esteja... Imagino que você esteja escutando a gente por aqui, né? E lembrando também que temos outros programas na casa que são independentes e que dependem do apoio de vocês. Então, olha só, vai lá no apoia.se/confidencial e com um auxílio, um pequeno mimo de R$5, aquele cafezinho, e já me avisaram, Andrei, o cafezinho não tá mais custando isso. Tá mais barato que o cafezinho. Um no mês, todo mês, você já ajuda a gente pra caramba. E agora, vamos falar dela, quem? A grande Rota. Porque a gente vai falar sobre a Freak Trip, né? Que vai ser um grande evento com um podcast ao vivo, vagas limitadas para quem puder estiver em busca de viagens e aventuras e tiver disponibilidade e tempo e dinheiro, que é muito mais barato do que se você marcasse tudo que a gente vai fazer sozinho. A gente vai fazer junto. Vá lá na granderota.com.br/Mundo Freak 2022. Lembrando, o link tá no post, no qual eu, Ira Croft, Marcos Keller e talvez algum convidado surpresa vai junto com você para Quixadá, a cidade perdida não, ela tá encontrada, tá no mapa, tá tudo bonitinho e tal, mas a gente vai lá, né, pô, é legal colocar a mística, né, tipo, pô, a gente vai lá caçar disco voador, vai fazer trilhas incríveis, vai visitar locais inacreditáveis de belos, vai ser aquela semaninha pra gente, cara, pra você tirar, reenergizar, saca qual é? Então é isso, gente, dê uma olhada aí como é que vai ser, se dá pra você e tal, e lembrando, caso você já seja próximo de Quixadá, ou você seja de alguma outra região próxima do Brasil, você fala, pô, será que tem como dar um desconto, alguma coisa assim? Pô, entra em contato lá com a Grande Rota, entra no link, entra em contato lá com alguns dos vendedores da Grande Rota, que eu tenho certeza que eles vão ter aí algum pacote pra você. E agora, bora pros anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. Hoje a gente vai falar dela, da Yara Andrade. Sou Yara, tenho 25 anos e bordo há mais de 4 anos. Era apenas um hobby, mas como a pandemia atingiu muita gente, eu também fiquei desempregada e comecei a criar e bordar. Acabou se tornando um trabalho e minha maior fonte de renda atualmente, vendo bordados no Instagram e na minha lojinha online. Então assim, cara, dê uma olhada na loja da Yara e cara, que trabalho maravilhoso. Pouquíssima gente a gente anuncia aqui, é um trabalho parecido, então fica aí a oportunidade para você conhecer esse trabalho de bordado da Yara. Então eu vou deixar aí no link do post desse episódio o Instagram dela e a Shopee, que você vai dar uma olhada e tal, referência. Eu tenho certeza que se você não viu algo na loja, manda uma mensagem lá no Instagram dela que eu tenho certeza que ela pode avaliar para você se o pedido pode ser, pode não ser feito, para você bordar tudo que você quiser.
Então é isso, gente. Bora pra esse episódio. Deixa eu assumir o tom assustador, porque agora a gente vai falar sobre mistérios, enigmas. Afinal de contas, o que são ARGs? Você vai descobrir agora nesse episódio. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E hoje eu tenho um jogo para você. Vamos jogar, querido ouvinte? Eu sou Andrei Fernandes e hoje vamos falar dos ARGs mais bizarros, estranhos e sinistros para vocês que estavam com saudade da gente comentar material de YouTube. Gente, tem um motivo porque a gente não faz muito desses temas. É porque a gente pratica aqui um estilo de podcast muito clássico, jurássico quase, que não tem vídeo. Aqui, então fica muito difícil. A gente vai ter que descrever um monte de imagens para vocês, pra ter certeza que vocês vão adorar. E pra me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Luca Palaminuti. E aí, ouvinte, tudo bom? Let the games begin. Claro, né? E temos aqui também a nossa queridíssima Jay. Olá, pessoal, tudo bem? Eu queria propor uma coisa pra vocês. Eu acho que tinha que ter um ARG do Mundo Freak. Eu também. Olha aí. Já vou deixar aí a ideia. Mas dá trabalho, então pode começar. Esse é o problema. Fiquem aí até o final do episódio e peçam um ARG do Mundo Freak aí pro Andrei. Pra mim, não. Isso aí. Temos aqui nossa queridíssima Gabi Larroca. Oi, gente. Eu gostaria de fazer uma confissão de que até esse episódio eu não tinha ideia do que era um ARG. E quando me chamaram pra gravar essa pauta, eu achei que era algo relacionado a ET. Então, vamos que vamos. Ela tá com medo já. Ela gravou 2 pautas de ET e já tá com medo já de ser a menina do ET já. Então já tá justificado aí o medo. Temos aqui nosso queridíssimo Hell. Como a Gabi falou, eu também tava por acaso um dia no YouTube procrastinando. E aí, por acaso, apareceu um canal de alguém falando sobre algo que eu nunca tinha visto e era também o ARG, e eu fui absorvido e fiquei umas 2 semanas sem trabalhar, só assistindo vídeos. E cara, eu vou te falar, é um novo espectro totalmente novo pro terror, assim, cara. É uma plataforma, assim, e um jeito de você trabalhar o terror fantástico, assim, sabe? A culpa dessa pauta aqui é do réu. meu cérebro escorreu assim. Desculpa, Jay. Eu já vou bater na casa dele por nível de periculosidade no trabalho, tá bom? Não, é foda. Tem uns pesadíssimos, assim, tem uns que... Tem. Eu tive que assistir por causa dessa pauta. Andrei, o que são ARGs? Obrigado, Lucas. Pô, que conveniente você me perguntar isso nesse exato momento, no início de um podcast que a gente tá fazendo sobre ARGs. Muito interessante da sua parte. ARGs, também conhecido como Alternative Reality Games, é tipo assim, sabe quando teu tio, ele cai no YouTube do Nando Moura e ele acaba entrando num grupo de Telegram e acreditando que aquilo ali é a realidade dele? É isso, só que pro bem, no nosso caso. Porque aqui os ARGs são jogos de realidade no qual pessoas montam toda uma narrativa envolvente, colocam muitas vezes utilizando de mídia, né, por exemplo, né, a gente usa bastante o YouTube, né, no qual é postado vídeos, né, nesses vídeos tem dicas sobre o que tá acontecendo e as pessoas meio que participam, meio que como numa comunidade tentando desvendar um grande mistério, ou pelo menos saber de passos, né, ir desvendando e acompanhando. E é muito interessante quando isso é usado pro terror. E ARGs são algo que, como o Hel tava falando, né, combina muito com o gênero, né? Porque, por exemplo, eu lembro muito quando eu estava em moda lá em 2008, teve aqui em São Paulo, eu acho que pro lançamento do Batman Dark Knight, que eles colocaram umas caixas na cidade de São Paulo e a galera tinha que achar, sacou? Só que assim, é algo que pode ser perigoso também, né? Porque as pessoas vão sair pela cidade, né? Eu acho que antes disso teve uma parada que era pra revelar a foto do Coringa, lembra? A primeira foto do Coringa. Sim. Os internautas tinham que ir resolvendo pistas, né? Enigmas, e cada enigma liberava um framezinho da foto, assim, né? Exato. E eu lembro que, na época, tipo, a galera resolveu muito rápido, assim. Ah, sempre assim. No mesmo dia eles conseguiram revelar a foto toda e tal. O internauta desocupado é uma coisa, né? O legal dos ARGs é que a gente tá sempre usando mais de uma mídia, né? Então a gente tem a mídia visual, a gente tem a mídia de ter que resolver pista, daí ter que ir pra outro lugar. Então não necessariamente a gente fica só num jogo, tipo... O jogo de RPG, você ou usa ali aquele tabuleiro, ou você tá ali com as pessoas conversando. Aqui a gente tem várias mídias pra brincar, né? A internet é o jogo, Jay. A internet é o jogo. O lance é esse, o ARG, ele não tem um conjunto de regras, né? Você tem que ir descobrindo as regras, né? Junto com o jogo, assim. E pode ser tudo.
tudo, né? Então, tipo, é um grande jogo que você pode achar as pistas em qualquer canto, né? Na internet, nas caixas distribuídas aí pela propaganda. E umas coisas bizarríssimas, tipo assim, às vezes você precisa ter uns skills, né? Tipo, você precisa entender de programação pra decodificar uma foto e aí ver que nas linhas de programa dela tem uma pequena, tem uma linha específica. No endereço, uma URL, sei lá. Né? Exatamente. Sabe o que eu tô pensando agora? Eu tinha uma brincadeira que eu odiava do meu professor de biologia, que ele não gostava de dar prova, então ele fazia umas coisas mais interativas. E era tipo uma gincana, né? Isso é chamado de preguiça, Jay, na verdade. Não, mas o pior é que, tipo... Dava muito mais trabalho, né? Dava muito mais trabalho. E era um dia... Por exemplo, a gente tinha a pergunta e a gente tinha que responder a resposta, né? Só que a pergunta era uma imagem que a gente não sabia o que era. Daí tinha que tirar uma foto, jogar no Google, ver o que era a imagem, daí abria pra outro lugar, desse outro site, era um negócio que você tinha que resolver. Isso é ARG. E agora que eu tô percebendo que ele fazia um ARG com a gente. ARG é uma gincana pro internauta desocupado. Puta merda, não acredito. Eu gostava muito quando os ARGs usavam de sites que não estão associados ao ARGs pra esconder pista. Por exemplo, a pista tava dentro de uma página da Wikipédia, no parágrafo X, a palavra na posição N. E você, tipo, ia lá, abria a página, achava aquela pista e ia pra próxima. Mas, tipo, o cara que fez essa página na Wikipédia nunca, jamais estaria sabendo que a página dele tá sendo usada pra um jogo, né? Eu gostava muito de ARG assim. Achava bem legal. Tinha bastante tempo livre, né, Lucas? Dava pra ver assim, né? O julgamento. Pra mim, ARGs é uma mistura, principalmente quando a gente fala de horror, assim, de creepypasta com RPG, entendeu? Perfeito. De uma multiplataformas, assim. Então você pode usar várias mídias ou várias plataformas sociais, mas é essa mistura, assim, do creepypasta com o RPG. Que escapa do texto, né? Leva muito além do texto. Eu não gosto de jogar, mas acompanhar é divertido. É divertido ver as pessoas quebrando a cabeça e se fudendo. O melhor é isso, né, André? Depois que já tá tudo resolvido, você assiste um vídeo de 10 minutos que conta toda a história. Pronto. Aí... Exatamente. A melhor coisa que tem. Eu e o Lucas é a galera que resolve. O André e o Real é a galera que fala, esses putos se fuderam aí pra resolver os bagulhos. Exatamente. Agora, uma coisa que eu fico meio assim de cara é que os caras que formulam esses ARGs, tipo assim, o cara formula uma parada dessa do nada. Tipo, às vezes isso fica lá adormecido 4, 5 anos no YouTube até alguém achar esse vídeo, postar num fórum e aí começar o jogo, sabe? Eu fico pensando, tipo assim, em quem cria esse ARG, sabe? Tem que ser um trabalho muito, tipo assim... Era meio o Andy Kaufman, assim, que fazia aquelas brincadeiras do tipo, eu aciono isso aqui e aí a imagem da TV começa a correr, né? E a pessoa acha que é um problema da TV e aí vai lá mexer, né? Pô, assim, mas qual é a graça disso? Tipo, você não tá vendo a reação da pessoa, entende? É meio assim, tipo, o cara que cria o ARG, tipo, sabe, postou o negócio e aí 5 anos depois que vai virar e tal. Eu acho que o Real tocou num negócio muito, muito interessante, que é um dos primeiros ARGs que a gente chama de ARG, aconteceu isso, não é, Lucas? Eu queria falar um pouquinho, antes de a gente entrar nisso, do primeiro ARG que eu tive contato. Eu era muito novinho ainda, eu devia ter uns 11, 12 anos, e eu encontrei um site chamado www.jodi.org. E é um site .org ainda. E eu desafio aqui os nossos ouvintes a irem nesse site e tentarem resolver esse ARG, que ainda tá de pé, é simplesinho, não é nada muito complicado e é maneiríssimo. E não tem vírus, não é nada, não fique preocupado. Claro. O site tem uma cara de vírus. E eu vou dar uma dica pra vocês, pra facilitar um pouquinho, já que eu demorei pra pegar essa dica. 1 é igual a 1, que é igual a 2... menos S, 2 é igual a S. Quem chegar no pombo, manda um print pra mim que eu te dou um presente especial. É nóis. Pega o pombo, pega o pombo, pega o pombo. Galera aí que tá ouvindo, com certeza já tem tutorial resolvendo isso no YouTube. Mas aí... Lucas, você vai ter que pagar não sei quantos presentes, entendeu? Parabéns. Não, mas Luca, mas você foi inocente achando que ninguém ia fazer isso. Você falou antigo. É óbvio que vai ter, tipo,
no Google, resposta Jodi. Deixa o menino sonhar, menino. O prêmio ia ser o próximo ARG. E aí eu ia dando os ARGs pra criança ir brincando. Olha aí, o réu acabou com a história. Mas é muito interessante que já mostra o quão eu nasci pra isso. Porque eu cliquei no primeiro link, apareceu uns símbolos e uns números, eu falei, caralho, que maneiro, e fechei. Que é isso que eu faço nesse tipo de situação. Eu falo, cara, eu não tenho capacidade mental pra isso, vou deixar pro primeiro corno que tiver. Eu sou parecida com você, Andrei. Eu fico interessada por 5 minutos. Daí eu vejo que eu não vou pra frente, eu me irrito, falo que se foda essa bosta, tchau. É tipo palavra cruzada, né? Tu vai até o momento e fala, não, isso aqui é coisa de corno mesmo, não é possível. Era uma outra geração que fazia palavra cruzada, né, cara? Tipo... Eu tiro por base, é aquela fase do jogo que você não consegue passar, né? Você fica uma semana e não consegue. Aí você vai lá, muda a configuração de dificuldade pra very easy, passa essa fase e volta a jogar no nível normal. Pior, joga no Twitch, você assiste em velocidade 2 vezes um puto jogando muito melhor que você. Zerar no YouTube, né? A galera que faz isso, né? Tipo, não joga. Eu achei que o réu ia falar assim, não, porque eu jogava a palavra cruzada, era da minha época, deu caralho. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Ouvinte, imagine que você está a mais ou menos 1 hora de Filadélfia, onde fica o Pine Barrens, uma floresta nativa, incrivelmente densa e vasta, cobrindo mais de 1 milhão de acres de floresta praticamente intocada. Um lugar selvagem e solitário, onde trilhas arenosas passam por líquens misteriosos e flora rara, como o pinheiro pigmeu retorcido. Outrora um pequeno polo de construção naval, mineração de carvão e até comércio de ferro de pântanos. As indústrias da área declinaram uma após a outra perante séculos, e as Pinelands agora estão pontilhadas com os restos de cidades abandonadas e fábricas apodrecidas. Entre vilas, fazendas, igrejas, fábricas e minas, a floresta esconde ruínas abandonadas de todas as eras, do século XVIII até o fim do século XX. Ong's Hat é uma dessas vilas fantasmas. Fundada no finalzinho do século XVIII, colonos, fazendeiros e artesãos usavam o cruzamento de 2 estradas de terra para se encontrarem e fazerem escambo. Um pequeno armazém comercial nasceu e, com ele, um bar com pousada noturna para os viajantes. Já no século XIX, festas de dança de quadrilha animavam uma quadra de terra batida no lugar, que já contava como igrejinha o princípio de uma praça. O sobrenome Ong era comum entre os primeiros colonos de Pine Barrens, vindos direto da Inglaterra, e um dos primeiros deles, Jacob Ong, era famoso no lugar. E uma dessas danças, um amante ciumento pisou no chapéu do Mr. Ong, desfigurando ele todo. Mr. Ong, famoso pelo seu chapéu de seda, ficou muito frustrado e jogou o chapéu arruinado no ar, onde ficou preso em um galho alto de pinheiro. Nascia ali Ong's Hat, ou que depois ficou conhecido como Ong's Hut, ou a cabana de Mr. Ong, e começou essa vilazinha, hoje totalmente abandonada. Reza a lenda que, dependendo da noite, você ainda consegue ver o chapéu dele ali e os seus restos apodrecendo na árvore. Agora já é a década de 80 e 90. Rumores diziam que algo obscuro havia acontecido ali, nessa cidade abandonada, em Ong's Hat. Uma confluência de ciência bizarra e paranormal que havia distorcido propriedades da própria realidade, abrindo uma porta para mundos estranhos e insondáveis. Muitas vezes chamados de os gêmeos Dobbs, o par de irmãos e cientistas de Princeton teriam construído seu laboratório secreto ali em Pine Barrens, na Ong's Hut, depois de serem expulsos da universidade por conduzirem experimentos que envolviam, adivinha o que, Jay? Teoria do caos. Perto dali, um estudioso místico e vendedor de tapetes chamado Wally Ford tinha estabelecido o Moorish Science Ashram, uma espécie de acampamento que mistura ocultismo e ciência bizarra. E com o tempo, os gêmeos cientistas se conheceram, começaram a se mesclar com um
Wally Ford no ashram, misturando meditação, física quântica e disciplinas metafísicas com visão remota, projeção astral. Tudo isso estava sendo descoberto nos anos 80, no início, no princípio da internet, nos posts da BBS, onde curiosos como você, ouvinte, estavam juntando todas as pequenas provas para descobrir o que de fato tinha acontecido em Young's Hat. E assim nasceu o Mundo Freak Confidencial. Confidencial! Eu queria deixar um adendo que eu perco todas as estribeiras possíveis quando falam de ocultismo e teoria do caos. Porque teoria do caos basicamente é meteorologia, daí eu fico, mano... Eu não aguento, acho muito bom. Eu lembro muito de Fringe. Fringe tinha muito disso, claro, né, cara? Fringe, nossa, velho. Fringe. Episódio Fringe em algum momento. Breve. O Lucas me mandou um site sobre Young's Hat que eu falei assim, mano, de que canto da Deep Web que você tirou essa porra desse site? Cara, é muito maneiro, porque aqui acho que é bem próximo do que tá se praticando hoje de ARGs no YouTube. Só que, cara, a gente tem muito material analógico, né? No caso, cartões postais e zines, né? Pra quem não sabe, fanzine, né? Tem aquela coisa, aquelas publicações independentes, bem... Revista de fã para fã, cara. Bem aquela coisa contra a cultura mesmo, né? Compartilhando isso. E a própria BBS, que é a internet rudimentar, né? São os primeiros passos de uma internet em que todo mundo podia usar, né? Claro, todo mundo, tipo assim, provavelmente os nerds das grandes universidades, né? Pessoas que estavam transando provavelmente fazendo outras coisas da vida. Mas era tipo uma primeira internet aí, né? Então, cara, é muito maneiro. Isso já tá existindo nos anos 80, de certa maneira, né? Eu também acho que daí casa muito com o que você disse, porque é uma relação muito inicial com a internet, né? É uma relação muito diferente do que a gente tem hoje, né? Então é bacana ver esses ARGs mais antigos e ver como algumas coisas mudaram e outras permaneceram, né? Porque a nossa relação com a internet também mudou muito. A gente ficou um pouco mais desconfiado, algumas pessoas não, algumas começaram a acreditar em tudo, né? Então, assim, eu acho bacana fazer às vezes trilhar esse caminho pra gente poder ver também como o ser humano lida com a internet, com essa nova tecnologia que chegou na nossa vida e mudou tudo, né? E quando chegou, ninguém imaginava que ia ter o impacto que teve. No começo, era só um maluco fazendo post na BBS sobre um acampamento de ciências mágicas bizarras. Era só um maluco com um sonho. Era só um maluco com um sonho. Era meio o cara criando um fanfic, né? Era meio isso. Ela tava criando um copy-paste ali, né? A nossa primeira copy-pasta. Ele tava criando esses posts e tal, e ele misturava muito acontecimentos reais nesses posts. Então, teve uma galera que começou a ficar curiosa e foi na floresta. E onde ele colocava coordenadas e caminhos e mapas e lugares, a galera encontrava as ruínas que ele tava falando que existiam. Então ele falava, tem alguma coisa escondida na mina abandonada. E ele colocava tipo um mapa que você tinha que desvendar o mapa. As pessoas desvendavam, iam lá na floresta, no parque estadual, encontravam a mina e ele deixava umas paradas lá pra galera encontrar. Então, tipo, ficava todo mundo muito doido. Ele começou a imprimir panfletos desse acampamento de ciência bizarra, espalhar por universidade. Como o Andrei falou, ele começou a colocar post em fanzine. Hoje a gente tem mail letter por e-mail, né? Que você recebe e-mails de um assunto que você quer saber mais, né? A galera antigamente fazia isso com correspondência física. Era bem comum, né? Esse tipo de coisa pra todo tipo de coisa, né? Tipo, grupos de mandação de carta, né? Muito doido isso. Grupo de mandação de carta mesmo. E a galera recebia... Ele começou a mandar pra toda essa galera de ufologia, de ocultismo, de magia, de contracultura, um monte de panfleto fazendo propaganda desse acampamento de ciência mágica. E a galera começou a ficar muito doida com isso. E não foram poucas pessoas. Foram 2 décadas da internet acreditando friamente, anos 80 e anos 90 inteiro, da galera realmente achando que existia um complexo de experimentos de ciência maluca escondidos ali. E especialmente, né, ele foi aumentando o lore com o tempo, o autor, né? E eles acreditavam que esses irmãos Dobbs aí, junto com esse cara que fazia magia, eles tinham criado o que eles chamavam de o ovo, The Egg. Então muitas vezes vocês encontram esse ARG pelo nome The Egg. E era um artefato mágico, científico, que criava um portal para outras dimensões. E aos poucos, usando esse objeto, eles foram levando o acampamento para outras dimensões e coisas de outras dimensões foram caindo em Pine Barrens. Então, sei lá, vira e volta, no ARG estava escrito que tinha velotrol de criança chovendo ali. Choveu velotrol de criança. A galera aí em Pine Barrens e tinha velotrol de criança abandonado por tudo quanto é canto. E ficava todo mundo, nossa, veio de outra dimensão. Sabe o que a história do Young's Hat me remete muito? A Bruxa de Blair.
né, que utilizou de uma história Verdade. Sim. pra poder viralizar na internet, que todo mundo comprou aquela história e queria ir. E na verdade era tudo inventado, né? Mas o lore foi tão cativante, trouxe tanta gente pra aquilo, foi tão tipo, não, a gente quer conhecer aqui, a gente quer saber o que tá acontecendo. Dizem que tem podcast que achou que até que era real e gravou como se fosse real, porque não lia a fonte direito, né? Fica a denúncia aí. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Esses mockumentary, né? Antes disso, acho que nos anos 80 teve o Canibal Holocausto, né? Vários filmes assim que muita gente comprou como se fosse verdade mesmo, né? Tinha uma mística envolvida porque a ideia da publicidade era essa, né? Você fingir que era real, né? Sim. É muito doido. É que o Bruxa de Blair, ele foi um dos primeiros a usar a multimídia, entendeu? O Holocausto Canibal, ele ainda é mais antigo, né? Mas a Bruxa de Blair lançou, né, primeiro um mockumentary, né? Tipo, pra mostrar, assim, da história da bruxa. Eles criaram todo um lore da Bruxa de Blair. E daí eles se aliaram muito à internet, que eu acho isso muito legal. Sim. Porque daí a galera achou que os atores tinham desaparecido, né? Você entrava no IMDb, tava lá como status, né? Não tinha de ator ou atriz. Então, eu acho que é um bom exemplo esse que a Jay levantou, porque ele foi um dos primeiros a usar as multiplataformas e pegou muito uma galera que ainda não tava acostumada com a internet, né? Então olhava e falava assim, não, só pode ser verdade, entendeu? Isso aconteceu e essa galera desapareceu e a Bruxa de Blair existe mesmo. É o que acontece com a tia do WhatsApp, né? Exato. Se eu não me engano, no Canibal Holocausto rolou isso. O diretor, ele foi intimado pela justiça a apresentar os atores, levar os atores. Falar, não, eles não morreram não. Eles eram atores mesmo, estão aqui, ó. É porque foi apresentado quase como um snuff, né? A coisa fica feia com o Holocausto Canibal, porque daí eles mataram animais de verdade. Tem morte de animais, né? Isso que eu ia falar, tinha que ter sido indiciado por muito mais, né, velho? Não só por isso. Sim. Mas ele foi daí, o Ruggero Deodato, né? Ele foi daí, mas também teve muito isso que o réu falou, da galera achar que os atores tinham morrido, né? Então tem muito disso. Tem muitos filmes que usam esses artifícios. Agora a gente tá meio calejado já, né? A gente já fica desconfiado. Difícil. Fatos reais, não, é mentira. Essa geração YouTube, né? Essa geração YouTube já sabe de tudo. A Jay falou uma coisa que eu queria puxar, que era o quê? Toda essa realidade alternativa QAnon das ideias que a gente tá sempre criticando aqui, cara, eles utilizam muito uma estratégia de ARG pra compartilhamento de conteúdo. E aí, por que não pega com a gente? Porque a gente tá calejado com essa merda, porque cresceu com a internet, etc. Qual é o público-alvo que pega? É a galera que tá entrando na internet agora, que tem 90 anos de idade e não sabe distinguir o que é ficção ou não. Então cai igual um patinho. A gente tava comentando antes aqui, a cidade de Rabanada aí é isso também, cara. Perfeito. Ela é feita de rabanadas. O cara apresentando provas e não sei, fatos históricos e não sei o que. É isso, cara. O Bob Lazar, por exemplo, faz isso também, né, cara? O Bob Lazar faz isso também. E aí o réu resolveu tacar a mão no formigueiro. O réu tá indo embora. Alguém segura o réu? Para o réu agora. O que eu gosto muito do Ong's Hat é que o autor original, ele perdeu o controle da narrativa e todo mundo que gostava da história, entendeu que era uma brincadeira, começou a criar em cima dela. Então o lore, ele começou a ser multi-autores, né? Então, por exemplo, o autor original tinha feito um catálogo de livros que eram livros de ciência proibida, porque se você lesse esses livros de ciência, você descobria as verdades sobre os multi-universos e o governo não queria que você lesse. E nesse catálogo que ele fez, ele colocou um monte de livro de faculdade que existe mesmo, um monte de paper que existe, e misturou com um monte de livro maluco que ele inventou de título, de autor que não existe, né? E ele jogou isso numa biblioteca. Ele imprimiu isso como um livro e doou para uma biblioteca. E a galera lá de San Diego ia na biblioteca e via o livro de acordo com os fóruns de discussão. E pegava o livro da biblioteca e falava, meu Deus, isso daqui existe de verdade. Uma galera começou a anotar os nomes desses livros inventados que estavam nesse catálogo, né? E começaram a criar, a escrever de fato um livro inteiro de 500 páginas de acordo com esses livros malucos que estavam no catálogo. Então ele colocava um título maluco como a Magia do Caos e a Multi-Universos. Você em casa criava o seu próprio livro chamado Magia do Caos e Multi-Universos, ia lá, doava pra biblioteca também, e aos poucos foi crescendo o número de livros relacionados ao lore do Ong's Hat, porque muitas pessoas foram criando. Cara, chegou o ponto que o autor original, ele tava escutando o Coast to Coast AM, que é um programa de rádio que tem
tem, até hoje, né? Acho que agora já parou já, mas até pouco tempo atrás ainda tinha um programa de rádio que toca bem de tarde, pra lá da meia-noite, que fala muito de teoria da conspiração, muito de ufologia, muito de paranormalidade, muito famoso aqui nos Estados Unidos, muito mesmo. E pessoas que eram personagens que o autor original inventou, estavam no Coast to Coast, sendo entrevistados como personagens, e ele não sabia disso. Então, tipo, uma pessoa resolveu se fazer de personagem, ir no Coast to Coast e responder a entrevista inteira como se fosse uma pessoa real. Do caralho. Sendo um personagem ali e, tipo, ele não fazia ideia quem eram essas pessoas mais. É uma piada que saiu das proporções. A piada, ela foi longe demais e ela não para de longe demais. É o que mais se aproxima do creepypasta, né? Virou crime, né? Virou falsidade ideológica, virou crime, né? De certa maneira, né? Não, mas é foda, porque isso é o que mais se aproxima de uma creepypasta, né? Que é aquela coisa que você tem uma história base e aí você tem toda a internet organicamente criando coisas em cima, né? Até chegar nesse ponto aí do... Como é que é? O SCP Serasa? O que a gente tem no episódio? SCP. SCP, calma aí. SCP. SCP, né? Qual é o nome desse episódio? É SCP-174. 174. E além do Cicada é mais creepypasta, né? Não chega a ser ARG. Mas, por exemplo, a gente tem um Mundo Freak famoso que a gente fez sobre o Cicada 3301, que é o Mundo Freak 68, que é um ARG famoso, por exemplo, também, né? Que ele é muito popular, a galera sempre pede pra gente tentar fazer continuações, porque tiveram outras Cicadas, né? Ou tiveram outros jogos semelhantes, assim, em que pessoas, tipo, no maior clima de governo, ou, tipo assim, uma parada, tipo assim, estamos recrutando pessoas incríveis, e pra a gente saber que é você, a gente vai dar uma série de pistas, e vocês precisam desvendar os enigmas e ir até o final, né? Então tem muito desse tipo de clima, né? E é muito maneiro. É isso que eu queria puxar. Tipo, a gente tava falando sobre o Cicada, teve muito disso, que é o objetivo, né, do ARG. Isso que o Lucas falou, às vezes começou como uma brincadeira do cara que foi crescendo, foi, né? Tipo, chega uma hora que não tá mais no seu controle, né? Você que é o Puppet Master não é mais, né? Tipo, a coisa cresceu tanto que tem milhares de pessoas envolvidas e criando conteúdo para aquilo. O Cicada, por exemplo, tem declarações de pessoas que podem ser também essas pessoas que estão alimentando mais, né, o jogo, mas que falam que realmente era um recrutamento para CIA e que eles chegaram a cumprir outras etapas, mas alguns, tipo assim, foram eliminados, né, e outros eles não tiveram mais contato e eles acreditam que essas pessoas acabaram seguindo adiante e acabaram recrutadas. E aquelas coisas, né, de que a CIA estava procurando pessoas que são capacitadas nisso, né, de encontrar mensagens cifradas, né, em materiais, em sites e não sei o quê. É comum nesses ARGs ter uma pegada de o governo quer esconder isso daqui, ou tem uma farsa do governo, uma conspiração sempre voltada muito com desconfiar do seu governo, né? E o Long's Hat, ele vai ter um desfecho muito relacionado com isso, porque o autor original, o Joseph Metheny, ele tenta resumir e condensar o lore em um e-book, e ele lança um e-book em 1999, o que eu acho fascinante, o cara já tá lançando e-book antes do anos 2000, cara. É muito doido isso. Porque ele já tava perdendo o controle do lore, então ele, vamos fechar o lore em uma caixinha e publicar isso daqui como e-book. Só que a galera começou a achar que ele era um agente do governo tentando desacreditar a parada, chamando aquilo de falso, chamando aquilo de ficção, aí publicando como se fosse ficção. Então teve gente que chegou a invadir a casa dele pra pressionar ele, pra ele dizer que ele é um agente do governo infiltrado, tentando desacreditar o acampamento de ciência lá, o Ashram. Caralho, que foda, né? Eu consigo ouvir ele falando que porcaria que eu fui fazer naquele dia que eu tava fazendo porra nenhuma. Eu vi muitas matérias falando a respeito disso, que muitos ARGs servem como gatilho para psicopatias, né, e esse tipo de coisa, assim, tipo, é um risco que você corre, né, isso mesmo que o cara falou, tipo, chega um momento em que pegam uns malucos que acreditam piamente que aquilo é verdade, e quando você se diz o autor e que aquilo é mentira, o cara simplesmente não acredita e vai lá querer convencer você de que aquilo que você criou, na verdade, é verdade. É literalmente QAnon, né, mano? É literalmente isso, um post no Reddit sim. É só um post no Reddit, ó, falando, ó, eu sou o cara da CIA, eu vou me identificar como Q, então QAnon, né, o Forchan, isso. Eu falei o quê? Reddit? Uhum. Eu falei Reddit, né? É que eu tava, enfim, tô com Reddit na cabeça. E aí o cara, tipo, eu sou o anônimo Q, eu trabalho e tal, e o cara falando sobre todo um plano de governo, misturando democratas e republicanos, etc e tal. E a galera do Trump cai como uma luva, e aquilo se expande de uma maneira que começou a ter 1 milhão de outras pessoas postando anonimamente como Q, só que você não tem como saber se é a mesma pessoa que criou na sacanagem. Original. Não tem como saber. Então, uma pessoa vai lá, se identifica como Q, começa a continuar aquilo, e aí ninguém mais sabe o que tá acontecendo, né? Aí aquilo vira mais um instrumento de mobilização, né? É meio como o
Prince Bolsonarista, já viu esse perfil? Sim, Meu sim. Deus! Prince bolsonarista. Tem horas que que eu olho aquilo e falo, cara, isso aqui certamente é alguém infiltrado falando merda, tipo assim, uma loucura muito gigante pra zoar, assim, né? Porque, cara, tem umas coisas lá que, sinceramente... Mas sabe o que tem uma parada que não é... Com certeza deve ter gente que faz isso, mas tem uma coisa que é de estratégia desse tipo de grupo, que é o seguinte, eles mandam narrativas e eles vão testando o que cola. Porque essa galera, ela não percebe que ela tá sendo feita de idiota. Então ela simplesmente só começa a acreditar em certas coisas, outras coisas elas ignoram. Então as coisas que eles veem que dão cola, eles dão continuidade daquilo e começam a ir crescendo aquele tipo de história em volta, assim, né? Então vai muito dessa coisa de teste, né? Aí tem aquilo, né? É muito multifacetado, né? Vai ter gente que vai acreditar desde do chip 5G na vacina, até gente vai acreditar no Foro de São Paulo, né? Tá mandando no mundo, né? Beijo, meu pai. Aí você tem o Joseph Metheny com o parceiro dele, que ele tem um parceiro dele que ajuda ele a criar as histórias e tal. Eles fazem um post final, se despedindo da galera, falando, fechamos a ONG's Hat, galera, é isso aí, acabou. Muito obrigado por participarem, foram 20 anos muito legais. Aí teve uma galera que ficou muito puta, porque acreditava mesmo. Uma galera que acredita até hoje, 2022. E tem uma galera que entendeu que era brincadeira e tal, e foi se inspirar, escrever livros, escrever a própria creepypasta e tal. Mas eu nunca vi nada desse nível surgir espontaneamente até recentemente, assim, como vocês falaram, uma parada do QAnon. Antes do QAnon, o Pizzagate tinha tomado uma proporção desse tipo, assim, também. Mas eu fico um tempão, assim, com ONG's Hat sendo o maior fenômeno espontâneo de criação de creepypasta de internet que eu tinha visto, assim. O SCP, ele é maior que o ONG's Hat em volume, assim, né? Mas ele é todo organizado, todo mundo sabe que é ficção, ele é tipo um convênio de escritores independentes, um escrevendo pro outro ali, né? O ONG's Hat não, é uma parada orgânica que cresceu sozinha, né? E isso eu acho muito maneiro, e eu recomendo vocês irem atrás do lore do ONG's Hat, porque é muito bem feito. E é gigantesco, é muito grande. E é gigantesco. O cara, ele gastou um tempo muito grande e muito desnecessário lendo conteúdo ocultista, e ele andava com uma galera ocultista também, e lendo conteúdo de física e misturando os dois de uma maneira que não fosse tão não factível assim. Ele ficou muito bem feito, ficou muito legal. Maneiríssimo. Rolou um caso aqui no Brasil, uma época que os autores curitibanos iam lançar um personagem chamado o Gralha, acho que era o Gralha Azul, alguma coisa assim. E aí eles inventaram a história de que eles estavam fazendo uma repaginação de um personagem, tipo assim, dos quadrinhos brasileiros dos anos 50. Mas isso foi inventado, sabe? Eles inventaram que esse personagem que eles estavam lançando agora era um personagem que já tinha sido lançado no Brasil nos anos 50, eu acho que era Ewerton, alguma coisa assim. Eles inventaram o nome de um autor, né? E que esse cara teria escrito esse personagem nos anos 50 e que ele teria feito sucesso tipo, nesse auge do quadrinho brasileiro, e que agora eles estavam repaginando esse personagem e relançando. Só que essa história pregressa do personagem era inventada. Tipo, esse personagem nunca tinha existido, sabe? Foi só uma brincadeira que eles fizeram. Um xiste. Exatamente. Só que acreditaram nisso. Esse personagem fictício que eles falaram que criou, o Gralha, foi homenageado num evento de quase ganhou um prêmio, inclusive. A piada que foi longe demais aí de novo. Eu não vou citar aqui que festival que foi, né? E aí tem aquela galera que tem uma organização de quadrinistas brasileiros que reúne toda essa galera mais reacionária, essa galera, sabe, que faz esse super-herói nacional e não sei o que exalta essa coisa, ufanista, né? E eles compraram essa ideia e eles começaram a dizer que era verdade mesmo, que esse personagem existiu, que o autor existiu e que a história que os dois caras estavam contando, dizendo que era mentira, assim, eles estavam fazendo isso pra desmerecer o trabalho do cara, sabe? Ai, pronto. É o quê? Falaram que o cara era integralista e tentaram sumir com a história do cara de propósito, era isso? Algo completamente, tipo assim, que saiu da casinha, assim, né? De uma brincadeira que os caras fizeram, assim. Caralho, bicho. Depois, se vocês quiserem, dê uma pesquisada aí no personagem do Gralha. Porra, vou pesquisar sim.
cara, eu acho que isso também dá margem pra gente ir um pouco para essas outras histórias, porque elas são muito legais, só que naturalmente em menor escala, né? A gente tá falando sobre coisas que literalmente quebraram a barreira da realidade. Algumas dessas histórias que a gente vai comentar aqui não necessariamente são coisas tão legais, mas isso que eu acho legal, que apesar de não necessariamente todo mundo precisa acreditar que é real, ainda assim é feito muitas dessas histórias de maneira tão verossimilhante que é legal acompanhar e é legal imaginar como se fosse real. Que dá cagaço, dá medinho. Dá merda. Então, é o que eu vou falar agora de uma conta do Twitter, né? Que é o tal The Sun Vanished. Vanish é propaganda aqui de sabão em pó. Ai, meu Deus, Andrei. Não, é um Twitter que lá pra 2018, um cara cria essa conta e ele começa a falar de uma realidade em que o sol desapareceu e nunca mais voltou, né? É por The Sun Vanished, né? Às vezes TVS, né? Como TSV, como o pessoal chama, né? A pessoa começa a fazer meio que daily, né? Atualizando mesmo como é que seria essa realidade e ele ia postando, né? Hoje a conta, se eu não me engano, ela tá desativada, mas você pode acompanhar até hoje, porque os posts de Twitter estão lá, né? Teve uma conta no Instagram, se eu não tô muito louca, que o cara dizia que ele tinha acordado e ele tava numa realidade onde não tinha mais ninguém. Ele era a última pessoa da Terra. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Eu acho que é TikTok. Se é TikTok, Instagram. Isso seria um ARGS, então, também? Eu acho que sim, Gabi. E é incrível que esse cara posta vídeos. E não tem ninguém, né? Tipo, não tem ninguém. Lugares que é impossível tá vazio, sabe? E tipo assim, durante o dia, por exemplo, ele posta, sei lá, hospital, estádio de futebol, metrô. Um vídeo do Louvre, por exemplo, da entrada do Louvre que não tem ninguém, assim, absolutamente ninguém, sabe? E aí você fica, caralho, velho, tipo... Exato. Eu acho que a partir do momento que existe uma lore e que você... um lore e que você atinge outras plataformas, isso já se torna um ARG, entendeu? Principalmente quando as pessoas começam a interagir, né? O The Sun Vanished, ele me dá um pouco de medo porque assim, primeiro, a conta do Twitter. Daí ele mostra umas, tipo, vinheta de notícias, sabe? Sim. Dos Estados Unidos, de tipo, olha, que estão noticiando pra gente e o sol não aparece. Então ele brinca um pouco com esse negócio da ficção científica. E se o sol desaparecesse? O que ia acontecer com a gente? Ele começa a noticiar, né? E tipo, fala um pouco do dia a dia dele sem o sol, né? E é uma conta do Twitter, cara. A gente vive no Twitter. Eu pelo menos vivo no Twitter e Instagram. São coisas que eu sempre tô tipo... Sabe quando você fecha o Instagram e abre o Instagram de novo, tão automático que tá. Você fecha o Twitter no celular, olha pro computador e tá o Twitter aberto no computador. Exato. Então, ele brinca com ser uma coisa... A rede social se tornou uma coisa tão cotidiana que faz parte do nosso dia a dia, que aquilo começa a entrar, né? E o The Sun Vanished, ele também começou a ficar grande, que ele foi pra fóruns, né? Então ainda tem uma comunidade no Reddit que tem gente lá plotando coisas sobre o The Sun Vanished. Dava um livro, hein? Dava um livro. O autor, ele quer fazer um curta agora, né? Ele tá com uma campanha no Indiegogo, não sei como é que tá exatamente essa história aí, mas a ideia é que ele tá tentando fazer um curta, né? Porque seria uma história muito maneira, né? De se acompanhar. Melhor do que aquela porra daquele Moonfall, um filme horroroso da lua caindo. Que raiva daquele filme. Andrei, você já viu um filme chinês que os caras instalam um motor na Terra e, tipo, sim, leva a Terra embora do sistema solar, assim? Tinha um desenho nos anos 2000 que tinha essa premissa, que era meio 3D, né, que... É um motor de Dyson, isso. Desculpa interromper. É uma teoria da física do motor de Dyson que você vai conseguir, tipo, mover toda a galáxia, ou então mover o Sol pra mover o sistema solar pra outro lugar. Eles tinham, eu acho que são só, tipo, foguetes mesmo. Eles instalam uns propulsores gigantes. Eu fico imaginando a quantidade de combustível pra fazer a Terra se movimentar, mas tudo bem. Eu quero contar uma história pra Gabi, que ela lembrou do TikTok do cara que tá no universo onde não tem mais ninguém. Eu tenho um sonho recorrente, que eu acordo e não tem mais ninguém. Acabou, só tem eu. Tipo, o mundo tá normal, só que não tem mais ninguém. E eu vou andando por aí tentando explorar o mundo sem ninguém. E às vezes é um pouco assustador, às vezes é um pouco legal, às vezes é um pouco solitário. Não é um sonho que dá, tipo, toda noite, assim, dá, sei lá, uma vez por ano. Mas, por exemplo, tem luz elétrica? A internet funciona? Tem.
Tem. Ah, você só tá sozinho. O sonho, ele começa sempre do mesmo jeito. Eu tô em uma casa, ela é minha, eu nunca tive uma casa minha, e eu acordo, tipo, domingo de manhã, alguma parada assim, eu vou seguindo o meu dia normal, eu vou percebendo que não tem ninguém, e daí pra frente o sonho meio que se desenrola cada vez meio que diferente, assim. Eu tava numa exposição de arte aqui em Chicago, e eu encontrei um pintor chamado Michael Womack. E as pinturas dele são casinhas de subúrbio americanas, todas iguaizinhas assim, né? Bem subúrbio americano mesmo, e todas sem ninguém, sem nada. Vazio. E às vezes a pintura do ponto de vista de dentro de uma casa, olhando pra fora, às vezes é olhando por cima das casas. E eu tava conversando com ele, e ele falou pra mim que ele tem um sonho recorrente, que ele acorda de manhã um dia, e ele tá no subúrbio onde ele cresceu, e não tem mais ninguém. E é isso. E é ele nesse subúrbio onde não tem mais ninguém. E eu queria perguntar pros ouvintes, se tem mais ouvinte que tem exatamente esse mesmo sonho recorrente. Combina de se encontrar em algum lugar vocês, cara. Pra compartilhar. Vamos conversar. Vamos conversar. Por que a gente sonha que não tem mais ninguém no mundo? O que tá acontecendo? E se realmente a gente se acordar e não tiver mais ninguém no mundo, como é que a gente se acha, né? Porque pelo jeito a gente vai ser os que sobraram, né? Deus é pai. Tem aquele filme Deixados pra Trás, já viu, Lucas? É isso, cara. As pessoas todas foram pro céu e você ficou, cara. É isso. Se vira aí, tio. Arrebatamento, né? Não, mas voltando pro assunto do The Sun Vanished, vocês viram que a conta voltou, né? Ela tá sendo atualizada agora de novo. Tá ativa. Voltou a atualizar? Tá sendo ativa. Tem um tweet aqui de 10 horas atrás. Então eles estão retomando o lore. Olha aí. Na verdade, é uma pessoa só. Eu acho que o criador, o nome dele é Aidan Elliott. Ele tava querendo expandir, né, tudo isso. E é por isso que ele fez a campanha do curta-metragem dele. Eu realmente gosto muito desse Twitter. Na verdade, por causa dessas ideias do réu, eu fui parar no 4chan e eu comecei a seguir essas contas. Eu sigo essa conta e eu fiquei muito viciada numa conta chamada Lemire Space. Lemire Space é massa demais também. Mano, eu tô obcecada porque me lembra... E a culpa é minha, né? É totalmente sua. Eu fui pro 4chan, eu baixei o aplicativo do 4chan, falei assim, mano, o que tá acontecendo com a minha vida? Eu perdi o rumo dela. Rapaz, porque não é um passo aí, hein? Cuidado. Nossa, e mostra exatamente esses espaços, né, que o Lucas tava falando e que a Gabi citou, são espaços abandonados. Tem uma outra conta também que eu sigo, que ele falou assim, eu achei um correio que foi abandonado, tipo, funcionava como correio e agora tá abandonado. E ele tirou foto. Então, tipo, é um lugar todo encarpetado, com escada rolante, mesinha de escritório. Mas tipo assim, limpo ainda ou abandonado, detonado? Limpo! Não, perfeita, como se todo mundo tivesse saído dali pra voltar no dia seguinte de manhã, sabe? Perfeito, cara, intocado. E eu vou assim, mano, que sensação esquisita. É a mesma sensação que eu tenho quando eu assisti Twin Peaks pela primeira vez, uma sensação esquisita, de tipo, é um bagulho que é cotidiano, que é normal, só que você tem uma sensação muito estranha. É como o Lucas tava falando, né? Tipo, é como se não tivesse ninguém, como num sonho. Não faz sentido, não tem ninguém. É tipo, sei lá, se você estiver na tua escola à noite, quando você estudava. Não faz sentido. Então você não tá acostumado a ver aquela ambiência vazia, em silêncio. Caraca, escola à noite é um negócio que dá cagaço mesmo. Tu matou a charada. Dá cagaço mesmo. Eu não, porque eu quase sempre estudei à noite. Mas deixa eu ver aqui, sonho recorrente. Quem aqui já sonhou que tava na escola de pijama? Não, eu nunca tive esses sonhos de pelado em pijama. Não. Aquela sensação ruim de você estar... Não, pelado não, pô, aí também. Não, mas tem gente que tem esse sonho, né? De estar pelado, todo mundo rindo da cara dele. Mas sempre tem isso, de estar numa situação vexatória, só de cueca ou de pijama na escola. Assim. As pessoas... Não, as pessoas rindo de mim de cueca é real, não... Não foi sonho, né? Não foi sonho, às vezes, que aconteceu. Esse aqui é assustador. Esse aqui a gente já tá mais atualizado, né? Temos TikTok, né? Que a gente vai falar aqui da Bomskini. Cara, esse aqui é gatilho total pra quem tem medo de palhaço, né? É assim, essa conta ela não tá mais no ar, tá, gente? Mas acreditem muito que ela estava em algum momento. E talvez se você tentar procurar o nome, né? Você vai achar paralelos, né? Pessoas que tentam copiar, né? É Bomskini,
NNY no final, né? Ainda tem bastante vídeos de youtubers fazendo react pra tentar explicar os TikToks da Bon Skinner. Eles ainda estão no ar, então se você quer conhecer, ainda dá pra dar uma olhada no YouTube, mas a conta do TikTok não. Eu fui até o fim do mundo pra achar a conta do TikTok, não tem mais mesmo. Então, é aquele rolê meio Marina Joyce, né? Que tu não sabe se a pessoa tá num cativeiro, o que tá acontecendo, né? Que era uma TikTok que gravava com uma máscara, né? E falava sobre, tipo assim, e tu não sabia exatamente o contexto, o que tava acontecendo. Fala mais sobre essa conta, Jay. Você que pesquisou mais a fundo. E fiquei traumatizada. Eu não conhecia ela. Eu não tenho conta no TikTok também, mas eu sei que a Gabi tem conta no TikToker, porque ela é TikToker agora. Só pra me sentir muito velha. Perceber que eu não entendo nada do que os jovens de hoje gostam. Pois, os jovens de hoje foram lá e fizeram um puta arg, né? Que a Bon Skinner basicamente é uma mulher branca, que ela sempre vai aparecer ali de shorts e regata, e ela tá dançando várias músicas populares ali do TikTok, aquelas músicas que viralizam, né? Então até aí a gente tá, tipo, beleza, é um TikToker normal, mais um dia comum na vida do shopping. Só que a Bon Skinner, ela tá usando uma máscara gigante de palhaço. E tem uma cabeleira, tem um cabelo todo desengonçado, tipo, bem meio que espetado, sabe? Desarrumado, vermelho, um vermelho bem vibrante. E na testa dela, a lá Coringa, tá escrito: eu gosto de doces em inglês. Então, tipo... Perturbado, né? É uma parada bem perturbada. Rolê Twin Peaks, como a gente tava falando, é bem rolê Twin Peaks essas porra assim, né? Não, mano, Twin Peaks não fazia isso. O Twin Peaks pegava um pedaço de pau, a mulher ficava abraçada no pedaço de pau e falava no pedaço de pau. É muito mais tranquilo. Twin Peaks nada mais é do que Pantanal gringo. É verdade. Socorro. Então as pessoas se chamavam a Bonnie Skinner também de Bonnie, né? E ela nunca foi vista sem máscara. A máscara é uma mistura de, tipo, Pennywise com a Momo. A Momo é uma creepypasta, né? Não chega a ser um ARG, eu acho. Ela é mais um meme, né? Foi uma das coisas que saiu do controle, né? Mas ela virou uma creepypasta, porque Sim. Daí as pessoas acreditavam que ela tava fazendo mal pras crianças, que ela tava aparecendo e mandando mensagem subliminar no YouTube. Começou muito como um meme, daí foi escalonando, assim, pra outras formas, e depois virou um pânico moral, assim, porque todo mundo achava que a Momo tava fazendo as crianças se machucarem. Foi uma coisa bem, bem tensa, assim. Nossa, que bizarro. Mas essa máscara aí que ela usa, conseguiram encontrar pra comprar na Amazon, então, tipo, não é tão absurdo assim. Só que no TikTok dela, o conteúdo começou a se tornar mais perturbador, né? Porque às vezes tinha de pano de fundo um porão esquisito, né? E parecia que ela tava sob os cuidados de uma figura paterna, como se fosse um pai, um irmão, meio sombria, do qual ela chamava de Mr. Man ou Mr. Guy. Em um desses vídeos curtinhos do TikTok, ela bate no que parece ser uma porta do banheiro e começa a emitir sons e gritos agonizantes, implorando pra ser solta. Em outro vídeo, ela tá no chuveiro com uma poça do que parece, né, ser sangue, mas não dá pra ver direito. E ela também aparecia nos vídeos dela com ferimentos nos braços, no peito, e ninguém conseguia saber direito o que aconteceu. Hoje a gente não sabe o que foi esse surto, a conta saiu e a gente agora tem esse ARG aí da Bonnie Skinner, porque as pessoas começaram a especular o que eram. É tipo, não é Regina George, é Joyce o quê? Como é o nome dela? Marina Joyce. Marina Joyce. Cara, imagina tu ser tão surtada a ponto da internet inteira achar que você tá num cativeiro, mas você só é uma pessoa que tá tentando fazer, sendo influenciadora, né? Imagina, mano. Aquilo foi muito surto. A parada da Bonnie Skinner que me deixava mais perturbado não era nem os vídeos onde ela tava gritando, onde ela tava numa banheira de sangue. Ah, não? Porra, que medo de você, hein, Lucas? Não, eram os vídeos onde ela estava fazendo paradas normais. Tipo, teve um vídeo que ela tá fazendo macarrão. E ela só tá, tipo, fazendo macarrão. Mas tu tem uma sensação muito pesada de que tem alguma coisa muito errada acontecendo ali. E não é só a aparência física dela. É o cativeiro. É praticamente o cativeiro onde ela tá, que é muito bizarro. Então, e as pessoas foram juntando as pequenas pistas que ela foi deixando no cenário do cativeiro, né? Então tem uma hora que ela passa pelo quarto, a câmera passa bem rápido, assim, e tem várias bonecas, e os olhos da boneca estão marcados com X. Então tem que ter essas pequenas pistas,
assim, elas vão comendo o seu inconsciente aos poucos, assim, você fica com essa sensação muito ruim de que tem alguém sofrendo muito ali e tentando lidar com o fato de que tá sofrendo. E tem outros choros também, né? Parece que tem alguns vídeos que você ouve de fundo alguma outra pessoa chorando em algum quarto próximo, alguma coisa assim. Então você fica com a impressão de que não é só ela que tá presa em cativeiro, e tem mais pessoas presas junto com ela. Eu acho que agora a gente já começa a flertar um pouco com o horror, né? A gente tava ali um pouco com as conspirações, o que tava acontecendo. Agora a gente tá no hardcore mesmo. Toma aqui uma máscara de palhaço punk enquanto eu cozinho macarrão num cativeiro. Jesus. Tinha um que era, se não me engano, acho que era um cara tocando piano. Ele postava vídeos dele tocando piano. E ao fundo, as pessoas começaram a perceber que, tipo assim, era uma casa meio mal arrumada, né, tal. E aí tinha uma porta no fundo que tava sempre, tipo, com uma tranca, sabe? E, tipo assim, fortemente trancada, né? E aí as pessoas começaram a questionar isso. E às vezes, quando ele tava tocando, tipo, a porta mexia, sabe? Como se alguém estivesse empurrando, tentando sair. E aí foi exatamente isso. Começaram a questionar que talvez ele estivesse mantendo alguém, né, em cativeiro, não sei o quê. Isso também foi algo que, com o passar do tempo, o cara postava vídeos, tipo, que ele tava depois tocando piano, aí ele parava de tocar piano e ia lá e batia na porta e mandava ficar quieto, não sei o quê. Tipo, obviamente que isso é algo produzido, né? Tipo, você acha que se o cara tivesse mandando alguém em cativeiro, ele ia postar um vídeo no YouTube em que ele tá mandando o prisioneiro dele a ficar quieto, né? Olha que tem uns criminosos brasileiros que é foda, bicho. Olha, hoje em dia, com a internet, eu não duvido de nada, porque as pessoas perderam a noção e vale tudo, entendeu? Então, mas esses, assim, de cativeiro tem muito, né? Muito material sendo produzido disso. Tem muito material, né? Ai, desculpa, juntando essa frase, não dá, velho. Não dá. Muito material de cativeiro. Da pessoa que tá num cativeiro e tem acesso a um celular e fica postando vídeo na rede social em vez de ligar pra polícia, entende? Total. É que tem gente que mora em lugares tão merda que é muito fácil produzir esse tipo de material, né? Porque realmente parece um cativeiro. É aqueles R$4.000 pra aluguel em São Paulo, né? Tipo, já dá pra montar um vídeo desse. Nossa, A gente vai pra umas paradas bizarras também, mas eu vou contar minha primeira experiência com ARGs, na verdade. É claro que o Cicada eu conhecia, mas eu não conhecia pelo nome de experiência de ARG, assim. Mas eu curti e acompanhava muito o Marble Hornets. Você já ouviram falar? Cara, Marble Hornets, ele foi naquele esquema do Slenderman, na época. É que assim, o Slenderman, ele tem 2 períodos, assim. O primeiro é o período inicial, que era o início da creepypasta, que era a parte que eu meio que participei, eu tava bastante e tal. Eu até, tipo, fiz vídeos ensaio há muito tempo atrás, que eu não continuei. O único dele... O que você tá rindo aí, Jay? Você acha que é engraçado fazer conteúdo pra internet? Aí quando crianças começaram a se matar, né, por causa do Slender, aí eu já não tinha mais nada a ver com isso, não. Não. Então, mas calma aí. Mas aí teve um outro período, que foi quando saiu o jogo Slender, aquele jogo independente. Que aí explodiu a parada. E virou outra parada. O Slenderman virou outra coisa, né? E aí saiu os filmes, aí as crianças começaram a se matar. Aí, nessa época já tava hype, eu já não participava. Porque virou muito modinha. Virou Fortnite, né? Slenderman. Mas era muito maneiro na época que não tava no hype, justamente por isso. E tinha uma série de YouTube, que não era uma série bem produzida. Era um rolê de um cara que ele se dizia... ainda tá no ar hoje. É só você procurar Marble Hornets. O nome nem faz sentido. Tipo, sei lá, é vespa de mármore, né? Seria em inglês, né? Não sei se tem algum sentido a tradução, porque eu acho que eu não fui até o final com a série. Mas a ideia é que seria um estudante de cinema que ele começa a ser atormentado pelo Slenderman. Então ele começa a gravar vídeos, esses vídeos de celular mesmo, de dentro de casa, e aí você vê o primeiro, né? Tipo assim, do Slenderman batendo na porta dele. Aí, só que, tipo, é muito rápido, assim, ele filmando, né? Aí é tipo um vídeo curto, aí tem o próximo vídeo. E aí, ele vai sempre atualizando as entries, né? É tipo assim, entrada, né? Como se fosse, tipo assim, uma entrada de conteúdo. Em que ele vai atualizando quase como se fosse um daily vlog. E aí, ele vai fazendo com que essa história se desenvolva, né? Então, tipo, ele começa a se filmar dormindo. Aí ele vê que tem gente que entra na casa dele. E é muito maneiro. Tipo assim, é claramente uma ficção, não dá pra saber. Mas na época, teve uma época que eu fiquei bastante viciado no conteúdo. Mesmo sendo em inglês, eu acho que na época dava pra ligar a legenda e dava pra acompanhar bem, mesmo você não sacando muito, assim. Porque era muita parte...
em silêncio, assim, não tinha tanto de história, né? Tinha bastante texto, assim, em inglês, então dava pra acompanhar bem, assim. É a cara do post-content, né? Do YouTube também. É a cara do post-content que a gente vai comentar agora, né? Não, é isso que eu falo, esses ARGs ou esse material produzido de terror, assim, que usa gravação caseira, fita de câmera de segurança, sempre dá um cagacinho, né, Andrei? Sempre deixa Total. a gente assim, né? Porra. Eu tenho medo de Atividade Paranormal até hoje, gente. Não vi o primeiro filme, nem fudendo. Não, então, é isso que eu ia falar e tal. O pessoal tira sarro. Não, mas o primeiro filme é muito bom, O primeiro filme é muito legal. Mas sabia que esses filmes e esses ARGs que usam filmagem de câmera, né? Eles sempre brincam com a possibilidade do e se for verdade, né? Exato. Então fica o tempo inteiro na nossa cabeça. E eles fazem uma imitação muito, muito parecida com a nossa realidade, né? Então, tipo, você fica o tempo inteiro, se fosse verdade e se fosse comigo, né? O Atividade Paranormal faz muito disso, né? São duas pessoas, no primeiro, né? Porque depois eles vão expandindo aquele lore até, meu Deus do céu, voltar pro anticristo. O próprio Hack, né? Também, né? Esse documentary. Mas é aquela ideia assim, podia ser eu, sabe? Tipo, um casal que não tem nada demais, mas que tá sendo atormentado, sabe? Isso que causa o medo. Eu tenho medo até hoje desse filme, eu não consigo ver. O próprio Atividade Paranormal, como não tem aquela coisa muito escalafobética, tipo do filme de James Wan. É simples. Gente levitando, monstro, tipo assim, isso cai no âmbito do real. E tu fica realmente... Cara, eu acho que o primeiro Atividade Paranormal, depois do Grito, foi o filme que mais me deu cagaço. Por mais que eu não tive medo no cinema. Mas eu com certeza, depois de sair do filme, eu com certeza ficava, tipo, olhando pro teto assim, tentando dormir e falava, caralho, porra de barulho é esse? Aquelas cenas da menina em pé ao lado da cama durante, sei lá, 2 horas. Vai se fuder, brother. Sabia que eu já fiz isso, Hel? Caramba, Caraca. Eu sou sonâmbula, gente. Então, assim, quem dorme comigo tem que estar acostumado. Então, assim, eu levanto, eu troco de lado da cama, eu vou até a porta, e daí eu acordo, daí eu tô parada na porta ou no corredor. Eu já tive um primo, porque acho que minha família inteira é sonâmbula, que ele fez muito parecido com a menina da Atividade Paranormal. Ele ficou atrás da cama. Tipo, parado, sabe? Caramba. Ele ficou atrás da cama parado. Caraca. E ele ficou lá até alguém passar no quarto. Ele era criança na época, né? E eu tava dormindo com ele naquela época. Alguém passou e tirou e colocou ele pra dormir de volta, né? Porque quando você vive com alguém que é sonâmbulo, você acostuma, né? Mas começa assustando, assim. Eu sempre falo, olha, eu falo, eu xingo, eu brigo e eu levanto também dormindo, tá? Então se acostumem. Olha, Gabriela, você não está convidada para a minha casa depois dessa. Não vai rolar. Então, gente, a gente tem aqui um canal no YouTube chamado Post Content, né? Que eu acho que ele simboliza bastante essa estranheza que a gente tá comentando aqui, né? É um ARG bastante assustador e a gente vai através da história do Peter, né? Que seria a pessoa que tá registrando esses vídeos, né? E dá pra ver claramente que é alguém que com certeza entende cinema, porque não é fácil produzir o que ele produz, assim, por mais que seja simples, e ele provavelmente tá com uma câmera tipo de celular, mas dá pra ver claramente que tem uns takes bastante elaborados que mostram bastante a angústia do que ele tá passando, né? Eu assisti todos os vídeos. Todos. E aí? Eu passei, acho que 2 dias ruim mesmo. Porque tem um vídeo dele. Tipo, tem uns que tem. O réu tá rindo no fundinho, seu arrombado do caralho. Não, porque eu fico pensando nisso, gente. Tipo, que você sabe que é algo que vai te fazer mal, mas mesmo assim, você viu tudo. Não tem como. Não tem como. Sabe como é que isso aconteceu? Foi tipo, eu conversei com o Lucas, daí eu falei assim, puta, tem ARG pra um cacete, eu tô perdida nesse mundo de ARG, eu não sei o que eu faço. Daí ele me passou uns, eu falei assim, vou fazer um pra cada plataforma, né? E daí, eu não sou da plataforma YouTube, eu não consumo nada do YouTube, eu não gosto de ver vídeo. Não me apetece. E daí eu cliquei no primeiro vídeo pra ver se realmente era aquela conta, se a conta ainda tava ativa pra poder colocar. Meu irmão, 2 horas se passaram. E eu não saía daquela conta do YouTube nem ferrando. E tipo, tem uns que realmente dá muito medo, porque você vê seres estranhos, né? E tipo, esses seres estranhos pra ele, é como se fosse uma coisa do cotidiano dele. Então, tipo, não gera estranheza pra ele, você fica...
tio, o que tá acontecendo aí? E tem um vídeo simplesmente que ele senta e fala, essa é a hora do almoço. E ele pega um repolho e começa a comer na frente do vídeo. Uma alface, tipo, aquelas alfaces mais duras, assim, ele fala, o meu amigo reclamava que eu não comia comidas saudáveis. Isso daqui é pro meu amigo que se foi. E ele começa a comer Mano. uma bola de repolho, uma bola de alface. É alface americana, eu acho. Isso, É isso mesmo. puro, assim, mastigando. E é muito bizarro aquilo, mano. É muito doido. Ele fica mastigando aquilo, olhando pra câmera e escorrendo alface na cara dele, meu Deus do céu. Comer alface é algo bizarro, eu acho. São vídeos muito curtinhos. E é isso que, tipo, você se perde. Porque passou isso é um vídeo, sabe? Ele fala essa frase, ele começa a comer o alface e acaba. E daí o próprio YouTube já vai pra outro. E eu não consegui mais sair, brother. Tipo, foi indo embora. Tem a lore que tem demônios que estão perseguindo ele. E os demônios são muito criativos, é muito legal. Ele, cara... É da hora, é bonito. Dá pra ver que ele tá fazendo tudo o que ele tem em casa, mas é muito legal. E tem uma lore mais deep ainda, que tem um demônio ruim, e os outros demônios estão, na verdade, tentando ajudar ele a combater esse demônio ruim, que é uma moça que não tem rosto. E tem um vídeo específico... A Jay sabe qual é. Acho que é o maior vídeo dele. E ele tá tentando se matar pra tentar fugir de onde ele tá. E ele tenta se matar de diversas formas possíveis, né? A todo momento ele é transportado pra um lugar diferente, um cômodo diferente, um lugar diferente dentro e fora da casa. E é dado a ele algo pra ele se matar. Uma arma, uma faca, uma corda pra ele se enforcar. Ele vai se matando e ele não vai conseguindo sair daquilo. Só cai em outro lugar onde tem mais uma oportunidade pra ele se matar. E eu tava puto com esse vídeo. Que eu falei, cara, acho que você passou de uma linha que não ficou legal, não tá mais me dando cagaço, tá só triste, tá só ruim. Mas daí ele vem com o final desse vídeo, e o final é uma porrada incrível. Parabéns pra esse cara. Mas ó, galera, gatilho, hein? Sem zoeira mesmo, gatilho. Você não vai contar o final não, Lucas? Pô, conta aí, cara. Não, você que vai ver o vídeo. A galera vai lá ver, vai dar uma olhada lá, cacete, tem que ver todos. Você que fique com cagaça. Eu não vou ficar 2 horas lá igual a Jay, pô. Você que caça. Vai ficar assim. Vai ver o cara comer repolho. Tem um vídeo dele que eu gosto bastante, que eu achei, tipo, sensacional como ele fez, que é, tipo, ele tá na cama e eu acho que ele tá tentando levantar alguma coisa assim, e tem um demônio que não deixa ele levantar, e ele fica batendo no demônio, o demônio fica fazendo ele voltar pra cama. E é, tipo, é um struggle ali entre os dois, e você fica... O que tá acontecendo? O que eu tô assistindo? De fato, um negócio muito criativo. Um dos últimos que eu vi, tipo, era um demônio que tava dentro do olho dele, né? E eles estavam tendo um diálogo, né? E aí ficava trocando a visão pelo ponto de vista do demônio e a visão dele enquanto ele tava na casa, né? É muito, muito criativo mesmo, assim. E ele intercala esses vídeos com os demônios com uns vídeos nada a ver, que, tipo assim, ele te deixa com uma vibe muito estranha. Tem um vídeo, por exemplo, que ele acha um comercial antigo na internet e ele coloca esse comercial antigo no laptop dele e ele começa a filmar esse comercial antigo. E ele começa a ter um monólogo completamente doido em cima desse comercial antigo. E uma coisa muito sem noção, muito viagem, e é isso, acabou. Aí tem um outro vídeo dele que ele simplesmente tá andando pela casa e a casa inteira dele tá com um saco de lixo. Pesadíssimo. Cobrindo o chão, cobrindo os cômodos, cobrindo os equipamentos, cobrindo as mesas, cobrindo cadeira. A casa inteira dele tá ensacolada. E é só isso, tipo, ele fazendo as coisas normais dele, só que a casa dele tá ensacolada. E você fica, tipo, tá algo muito errado aqui, cara. Se você assistiu a primeira temporada de Twin Peaks e a última, é essa sensação que esses vídeos dão. Até porque a segunda não existe, né? Vamos combinar. Não, é a segunda temporada. Olha o purista aí, ó. Se você ver a primeira e a segunda temporada feitas pelo David Lynch, você vai perceber que o bagulho é treta mesmo. É incrível como, tipo, esse tipo de coisa não pega muito, né, no terror mainstream, assim, né? A gente teve o David Lynch, né, que produziu, assim, mas são filmes, assim, apesar dele ser um cineasta conhecido, mas são filmes pra poucos, assim, né? Não é muita gente que compra esse terror que tem essas coisas nonsense no meio, né? Essas paradas que só te deixam inquieto, assim, né? Um terror... A gente tem uma ideia muito fixa do que é um filme, assim. E, cara, dentro dessa ideia dá pra fazer de tudo. A gente vê filmes completamente diferentes, gêneros diferentes, coisas muito criativas. Mas ainda assim eles fecham alguns pontos que é o que a gente entende como filme. Esses vídeos, eles transcendem isso de uma maneira com que a gente não entende eles como filme. Ele não tem aquela fórmula de filme.
Então ele te entrega um potencial de criatividade do autor muito maior e ao mesmo tempo isso meio que se torna parte da sua identidade, assim, o que você se sente como eu encontrei esse cantinho da internet aqui e eu faço parte desse lore, eu sou a pessoa que tá acompanhando esse desenrolar, né? Tem um quê disso também. E eu acho que isso é muito importante pra formação dessas comunidades de fórum que ficam depois discutindo esses vídeos, né? Foi que eu sentia isso quando eu assistia Big Bang Theory. Eu era o único que assistia Big Bang Theory. Ai, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Eu assisti até o final. Você sozinho. Sabe uma comparação boa é com Rabbids, do David Lynch. Que quando você assistir Rabbids, você não entende nada e você fica ali pra sempre naquele... É um seriadinho ou um curta? Acho que é um curta, né? Nem sei mais onde tem isso, eu assisti tem muito tempo. Você não entende o que tá acontecendo, é uma sensação muito esquisita e são coelhos de vestidos, sabe? Coelhos grandões, como se fosse uma fantasia, e te dá aquela sensação de estranheza, você não entende o que tá acontecendo, mas alguma interação tá acontecendo ali entre os bonecos, né? E é essa sensação de estranheza que ele traz, e o Lynch tá contando um negócio pra você que você não tem ideia do que tá acontecendo. Eu sinto um pouco de Rabbids nesses vídeos. Eu fui em um encontro, eu e uma moça que eu tava saindo, isso aí, comecinho da faculdade, e a gente viu Rabbids. E foi um encontro muito esquisito. Lucas. Eu achei maneiríssimo. Eu falei, caralho, isso daqui é muito diferente de tudo que eu já vi. E daí ela correu. E nunca mais olhou pra Ela trás. nunca mais te ligou e retornou suas mensagens. No próximo encontro a gente viu o filme da Pixar. Tá bom. Eu acho que a última coisa que a gente teve assim no cinema foi o do Darren Aronofsky, né? Foi o Mãe, né? Do Darren Aronofsky. Total. Que fez sucesso. Muitas pessoas ficaram nessa de não entender, né, direito, mas se sentirem, né, o filme trazer sensações. Mas eu lembro que quando ele deu a chave decodificadora numa entrevista, né, que eu acho que tava rolando muito isso, né? E aí, tipo, ele ficou puto e falou, pô, galera, ela é a Terra, é a história bíblica, caralho, porra. Cara, isso eu fiquei puto, mano. Assim, e olha que eu sou um idiota. Mas, porra, da metade pra frente do filme, se tu não entende, é um negócio que eu não entendo, A mano. mensagem do filme é: não senta na minha pia. É essa a mensagem. Chumba a pia antes de dar uma festa, pelo amor de Deus. O problema foi que ela não deu uma festa, né? Deram pra ela, né? Deram pra ela. O problema dos ARGs, como o Lucas estava falando, é que tem vídeos simplesmente que são só nonsense pra te causar sensações assim de estranheza, né? Eu acho que tem muito disso. Eu acho que tem muito ARG que ele não tem tipo assim, tem material que é produzido sem um objetivo específico, assim, sabe? O autor não faz ideia pra onde ele tá indo. Você percebe que o autor não faz ideia? Não. Eu vou dar um exemplo. Eu dou um exemplo agora. Aquele canal do Alex Kister, que ele tá lançando o Mandela Catalog. Não sei se vocês conhecem. Bicho, Salad Fingers. O maluco lançou Salad Fingers animação em Flash aí no começo dos anos 2000. Bombou na internet. 3 episódios depois tava muito maior o projeto dele e ele não fazia ideia pra onde ele tava indo. E ainda é uma das coisas mais assustadoras da internet. Assistam Salad Fingers. Então, esse do Mandela Catalog é um negócio que, tipo assim, não dá pra entender. Algumas pessoas estão começando a entender por causa das pistas que a pessoa tá colocando e tal. Mas, tipo assim, ele mistura sabe aquelas animações bíblicas que parece, tem o carro, tem o carrinhos? Uhum. Parece aquelas animações bíblicas bem baixo orçamento, né? Ele pega mistos de animação bíblica e ele coloca com imagens de VHS antiga e vai mesclando. E coloca esses personagens falando com você. É muito assustador. É muito assustador o final, como é que fica. Aí do nada entra uma propaganda bizarra, né? Tem muita coisa doida que eu acho que eu citei até pra Jay, pra pauta, mas ela acabou não colocando. Mas eu recomendo muito o canal porque é muito demente. É uma parada que, tipo assim, não dá pra entender porra nenhuma se não tiver completamente mergulhado no código da parada ou tiver alguém te dando um tutorial de como entender aquilo, né? Novamente, não tem a chave de decodificação fácil pra você, né? E os ARGs, todos eles têm esse tom de comunidade de internet. Acho que
por culpa do Wong's Hat que começou isso em fóruns da BBS, né? Então, tem muito disso de você querer decodificar, de você achar que tem uma mensagem escondida, de você achar que tem algo mais grandioso por trás. Você não consegue fazer isso sozinho, porque, tipo, é um trabalho hercúleo ficar juntando essas pistas pequenininhas. Então, todo mundo se junta na internet, cada um dá um palpite, cada um formou uma teoria. Lost se aproveitou muito disso, né? Quando Lost começou a bombar. Sim. Eu gosto muito disso. Eu achava, mano, hoje em dia tem que trabalhar, né? Tem que pagar boleto, tem esposa, não dá pra ficar fazendo isso. Virou adulto. Mas eu curtia muito isso, cara. Passava a tarde debatendo pista de ARG na internet. Era muito legal. Sabe, daí eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Porque a gente tem um episódio do Dear David, né? Dear David seria um ARG? Porque tomou proporções muito grandes. Eu acho que não... Eu não consideraria, porque o Dear David... Tá bom, acho que tem um terreno cinza aí pra ser discutido, porque o The Sun Vanished também não faz isso. Mas eu acho que o Dear David... Eu acho que ele não convida quem tá acompanhando a participar. Eu acho que não tem ponto de entrada pra isso. Eu acho que eu não consideraria. Mas o The Sun Vanished, eu não sei se teria, por exemplo, também, né? O Dear David é menos interativo, né? Você só lê a parada, fica com cagaço, se assusta, né? Mas ele tá mais pra creepypasta, né? Então, daí a gente chega no limiar entre creepypasta e ARG. Parece que essas coisas duas podem se misturar em determinado momento, criando uma mitologia da história, né? Você chama o público pra participar, né? Parece assim, pra ter alguma interação. Enquanto a creepypasta, teoricamente, né? Porque devem existir creepypastas também de outros formatos. Você, que nem o Lucas falou, você lê é uma coisa muito mais solitária, né? Você lê, fica com medo e o máximo que você vai é pra um fórum ou pra trocar uma ideia, discutir sobre a creepypasta. E pelo que eu entendi dos ARGs, você é chamado pra investigação, você é chamado pra jogar, não jogar, né, mas tipo pra... Mas mas assim, jogar mesmo. Pra interagir, né, isso, pra você ali engajar, isso. Você se sente dentro da parada, né? Isso que é o The Sun Vanished tem um pouco disso, porque ele meio que te convida a se imaginar pelo menos naquela situação. Dear David não, né? Você tá dependendo das atualizações do cara, sempre, né, pra entender pra onde que aquela história tá indo, o que tá acontecendo. E originalmente os ARGs eram mistérios, puzzles. Hoje em dia não é mais isso, mas originalmente eles eram assim. E eles saíam pro mundo físico também. Então você ia a alguma localidade investigar. Então tinha livro na biblioteca, tinha panfleto, tinha show. Cara, tinha ARG que tinha show. Olha que maneiro, a banda, que é uma banda... O Wong's Hat tinha show de uma banda que existia dentro do lore, cara. Isso é muito legal, velho. Você me lembrou agora da banda Nine Inch Nails? Nine Inch Nails? Já sei o que você vai falar. Os ARGs, eles são tão amplos que a banda Nine Inch Nails foi tentar divulgar. Eu acho que o nome do álbum é Year Zero, alguma coisa assim. Gente, eu não ouço a banda, mas é um ARG. Ela se tornou um ARG, basicamente, esse álbum, a divulgação do álbum, né? Então, basicamente, a pessoa... Eles estavam divulgando, né, as músicas, só que elas estavam em... Não é flash drive, como é o nome do pendrive? Tava em... o delay. Como assim? Tá na moda agora fumar pendrive? Você não sabe o nome? Uma das pessoas que foi ouvir o show encontrou um pendrive no banheiro. E nesse pendrive tinha música que não tinha lançado ainda. E óbvio que isso foi um marketing da banda. O problema é que as coisas tomaram uma proporção tão grande que foi divulgado um posterzinho que tinha uma mão gigantesca, meio que tocando uma terra assim. E eles começaram a falar que estavam ali mostrando o futuro dos Estados Unidos, que tinha se tornado uma sociedade fundamentalista cristã. E eles estavam ali pra contar o que tinha. O que estava acontecendo no futuro, que agora o governo americano usava drogas pra controlar as pessoas misturado na água, que isso já aconteceu, né? Enfim, as coisas tomaram proporções tão grandes, que quando foi o final dessa divulgação, que era o show com as músicas novas do álbum, a SWAT apareceu nesse show pra acabar com tudo. Tão grande que isso se tornou. Então, tipo, ficou fora do controle da banda, né? Que era só uma divulgação interativa que eles estavam tentando fazer. E o bagulho tomou proporções, assim, enormes. Eu lembrei teve outro, aquele do Eroda Island. Vocês chegaram a ver esse? Tem. Nossa, real, esse você tirou do baú.
que apareceu um site misterioso falando sobre essa ilha de Heroda e tipo assim, parecendo um site turístico, assim, né? E as pessoas começaram a falar, pô, mas que porra que é essa, né? Da onde que saiu isso, não sei o quê. Tá em pé ainda, viu? Ainda? Tá em pé o site. Mas você viu que teve a resolução disso, né, Lucas? Não viu? Não vi. Conta pra nós. Ah, Lucas. Então, aí a galera começou a pesquisar sobre isso. E aí várias teorias apareceram, né? Ah, será que é um golpe, né, tal? Mas não tinha como ser golpe, porque, tipo assim, não tinha jeito nenhum de você... Porque o site, tipo, convidava, né? Venha conhecer Heroda e não sei o quê, e falava sobre a ilha e blá, blá, blá. E todo mundo, né, pesquisou sobre isso, não sei o quê. Tinha uma parte tipo, analisando as linhas de código da página, eles encontraram coordenadas, né, que poderia ser, tipo, era uma coordenada que dava entre a Escócia e a Irlanda, se não me engano, que era puxar aquela da Ilha Nu, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso, né, num programa, e várias coisas sobre isso. E foram. Depoimento, né? Tinha depoimento de pessoas que já foram lá. E não acharam, não conseguiram resolver, até que saiu a resolução. Isso aí era parte de uma ação de marketing do Harry Styles para lançar uma música chamada Adore, que é Heroda ao contrário. Ah, não acredito. Todos trollados, a cara da Gabi. E era isso, cara, era só o lançamento. Aí tem, se eu não me engano, palavras-chave daquele site são nomes de outras músicas dele, daquele álbum e não sei o que, e era só isso. Quem ouve Harry Styles, cara, pelo amor de Deus. Hoje em dia, ARG virou uma parada mais de marketing mesmo, né? É mais difícil sair de terror, a galera ainda tá fazendo um pouco, mas é mais difícil sair uns ARGs de mistério, assim, sem ser marketing, né? Uma pena. Cara, não teve falando de banda de música, não teve uma... Eu não vou lembrar qual foi. É uma banda até famosa, mas não vou lembrar qual foi. Que, tipo assim, saiu um vídeo bizarro, aleatório, que era de um cara dirigindo no meio do mato à noite. E aí ele virava uma curva e ele via um monte de gente vestida de terno e gravata, tipo executivo, no meio do milharal. E eles corriam quando o carro se aproximava. Eles, tipo, tudo com maletinha, como se fosse uma seita. É um clipe de uma música isso, não é? É, Gorillaz. Brincadeira. Não era Gorillaz, é live action. Mas tem cara de ser. Falando em Gorillaz, quando eles lançaram o Plastic Beach, tinha o site do Plastic Beach pra você ir investigar o Plastic Beach, que é a ilha de plástico, enquanto você ouvia o álbum e tal, e tinha toda a lore. Que o Gorillaz, pra quem não sabe ainda, em 2022, ele não é uma banda que os personagens são reais, é uma banda virtual, né? Não, mentira. Sério? Ah, não, Lucas, meu mundo caiu agora, Andrei. Andrei, acaba o podcast. Véi, sempre que eu falo isso no Twitter, aparece um que não sabia. É impressionante. Eu fico meio puto porque, tipo assim, você vai em show, né, do Gorillaz. Você paga a entrada pra ver, tipo, um show no telão. É, mas é o telão e os convidados. Não, é o telão e os convidados, né? O telão passando e os convidados. Não, sim. E eles falam que os músicos estão realmente tocando ao vivo lá atrás, em algum lugar. Eu duvido muito, né? Claro que tá, claro. Mas será que eles estão mesmo? Tantã. Claro que não, é. Eu sou obcecada por Gorillaz. E quando eu tava nessa época do Plastic Beach, eu tava terminando o ensino médio. Esqueço que é dia novinho. E gente, a história da Noodle, dela voltar do Japão, dela ser um programa de lá, e dela tá tacando foda-se, batendo em todo mundo, por isso que ela tá com aquela máscara, é muito legal. É muito legal. Era interativo, era multimídia, tinha lore, só a gente só não chamou de ARG porque era uma banda, mas era ARG aquilo. Eu acho que outra banda que tinha isso, o Information Society, se eu não me engano, era assim também. Eles eram meio que, acho que se eu não me engano, aquele disco hack deles era meio isso. Eles eram uma banda do futuro, de um futuro meio apocalíptico e não sei o que, e os clipes deles tinham essa pegada aí de realidade alternativa, não sei o que. Sabe o que era ARG também, que fazia os ouvintes se engajarem? Quando você tocava o disco da Xuxa ao contrário, entendeu? Foi um dos primeiros ARGs que já existiram. Era pra você saber das pistas, entendeu? Que estavam ali e você tinha que só tocar ao contrário. Todo mundo que tinha o disco da Xuxa tocou ao contrário. Aliás, fala aí pros ouvintes, tem tudo isso no YouTube, os discos da Xuxa ao contrário, e realmente tem coisas bizarríssimas, assim, eles legendados, assim, você escuta coisas assim. A Gabi foi a melhor ARG de hoje, foi o disco da Xuxa ao contrário.
dá pra perceber que a gente tá se encaminhando pro final do podcast, mas a gente não pode deixar de citar aqui o Louise Missing. Que assim, isso aqui é gatilho pra caralho, né? Isso aqui é tipo como é que é? A Marina Joyce, só que... não real, porque é um ARG, né? Mas, tipo, tem mais cara do que deveria ser Marina Joyce, né? Que foi em abril de 2007, né? A Louise Paxton se mudaria pra Norwich, no Reino Unido, para o bairro de Clapham, no sul de Londres, né? Parece em vários lugares gerados por um gerador aleatório de lero-lero, esses nomes aqui. Mas tudo bem. E aí, ela grava uma série de vídeos que ela criou pros amigos e familiares, né? Documentando sobre a mudança, né? Sobre a nova casa e tal. No entanto, logo em seguida, começa a ter um monte de reviravolta na vida dela, né? Ela acredita estar sendo perseguida e começa a gravar um monte de vídeos sobre isso, o que é maneiríssimo, né? Quando para pra analisar pelo contexto do ARG, né? Apesar de, naturalmente tem muito gatilho aqui envolvido nessa situação, né? Em The Dark, que é como é conhecido esse ARG, também conhecido como Louise Missing, antecede até mesmo o Marble Hornets é de 2007, o Louise Missing é de 2007 também, só que ainda anterior, né? Lá pra abril, né? Aí é interessante porque ela começa a gravar e conversar com as pessoas e é muito maneiro. Tu acompanhou também, né, Jay? Você assistiu tudo também desse aqui? Esse eu não consegui. Esse eu comecei a ver e o bagulho começou a ficar muito estranho. Eu moro sozinha. Não rolou. Não rolou porque, tipo, eu falei assim, gente, se eu perdi o sono assistindo Atividade Paranormal, e isso eu era, tipo, bem kid ainda, eu ainda estava no ensino médio, por sinal, não tinha terminado. Eu morando sozinha com meu cachorro latindo pra parede, ou então o Snow aqui, enquanto a gente tava gravando, o Snow começou a latir pra qualquer coisa ali no quintal, entendeu? Mas ele sempre late pra qualquer merda também, né, Jay? Você só tava pirando, né? Não, pelo amor de Deus, não. Daí eu não assisti. Eu assisti os 2 primeiros vídeos que ela gravou, que é o momento que ela tá ainda, tipo, ela tá feliz e ela tá vendo que tem alguma coisa estranha, que é um cara que tá ali rondando a casa dela e tá meio que quase entrando na casa dela. E daí ela tenta ligar pra polícia, ela vai lá pra poderem, tipo, dar mais credibilidade no que ela tá falando, e a galera, tipo, olha, a gente não pode fazer nada. E realmente vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Daí eu falei assim, eu não vou assistir essa merda, que se foda. Não quero saber o que vai acontecer mais pra frente, mas é basicamente um stalker que vai começar a rondar a Louise e ela vai gravando do que tá acontecendo. Ela vai literalmente documentando. Parece, tem muita vibe de vlogger, sabe? Daqueles filmes de, tipo, filmes de terror, só que a menina tá gravando como vai ser a nova vida dela e vai começar a dar um monte de merda. Deixa eu contar uma história pra você, Jay. Ah, Deus. Lá vem. Quando eu fui fazer intercâmbio pros Estados Unidos, isso lá em 2008, tinha 16 anos, era o começo do Skype. E a minha família ficava insistindo que eu falasse com a família toda, com vó, com vô, com primo, com tio, todo final de semana. Contasse pra todo mundo o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Começou a encher o saco. Aí eu falei, eu tenho uma maneira de automatizar isso daqui. Vou pegar a câmerazinha digital, vou gravar um videozinho de 5 a 10 minutos contando como foi a minha semana, e eu subo esse vídeo no YouTube e mando pra galera. Isso era muito no começo do YouTube ainda. Não tinha canal, não tinha se inscrever, nada disso. Não tinha YouTuber, nada disso ainda. Era mais um site de repositório de vídeo mesmo. Você jogava lá, pegava o link e mandava pros outros. E eu comecei a mandar pra minha família esses vídeos. Esses vídeos começaram a bombar. Bombar naquela época, entre aspas, começou a dar 50, 100 mil views. Era muita coisa pra aquela época. De gente assistindo o meu vlog de intercâmbio no YouTube. Nossa, você falou vlog como se fosse velório. Vai tomar no cu, Lucas. É vlog, caralho. Vlog. Aí, usando isso, um maluco tentou fingir que me sequestrou pros meus pais, usando esse vídeo. Mano. E é uma pegada muito parecida com os vídeos dela. Não, calma aí, mas ele combinou com você? Não. Tentou dar um golpe. Foi tentar dar um golpe nos meus pais. Ele pegava pedaço dos meus vídeos, que tinha minha voz, e mandava pros meus pais pra tentar dar um golpe neles. Muito parecido com o Louise Missing. Muito parecido. Caralho, bicho. Do jeito que você falou, parecia que, tipo assim, em um dado momento você tava gravando um vídeo andando pela cidade, aparece um furgão preto, alguém te joga lá dentro. Não. O maluco tentou fazer golpe pela internet mesmo. Mas a parada do Louise Missing é que, assim, ela vai perdendo a sanidade com o tempo. Ela tá muito feliz e ela vai ficando cada vez mais intrigada no começo com o fato de que parece que tem alguém stalkeando ela. Depois, puta, triste, brava, todas as emoções com muito medo, e depois no final ela tá com muito medo. Mas eu não vi o final dele também, não. Eu não sei como ele termina.
É que o que me deixa angustiada no Louise Smith, e isso dá pra perceber, logo no começo, a gente só tem uma versão, é a dela. Então a gente não sabe o que de fato tá acontecendo, porque ela vai se desesperando, né? Você só vai vendo ela, tipo, tendo a reação que ela tem aos fatos que tá acontecendo. Que é muito diferente do post-content, que vai mostrando, não tem só, tipo, a perspectiva dele, tem a perspectiva, tipo, panorâmica das coisas que estão acontecendo ao redor. Não que não seja só dele, né? Porque é, de fato. Mas você tem outras point of views, você tá vendo de outras formas. E o da Louise eu me sinto um pouco claustrofóbica mesmo, é o que eu me sinto. É a clássica sensação de você ser stalkeado, né? Então, eu não aguentei. Louise Smith, pra mim, é um que não rolou. Não deu. Não sei se vocês lembram de um vídeo clássico da internet que eles passavam como se fosse real, do apartamento do Japão, que a menina saía da ventilação à noite, quando o cara ia dormir, e comia a comida da geladeira e não sei o quê. Isso é clássico, sabia? Tem muitos relatos nos Estados Unidos de pessoas vivendo na mesma casa que outras pessoas e que elas não sabem que tem outras pessoas vivendo com elas. Eu já vi um documentário sobre isso e saiu um filminho meio de terror sobre isso aí também, sobre pessoas que invadem casas e, tipo assim, a pira delas, tipo assim, não é nem mais uma necessidade, sabe? É tipo um jogo, sabe? É você invadir a casa de alguém, ficar lá, tipo assim, durante um tempo sem que ela perceba, né? É meio que um passatempo de pessoas, assim, fazer isso. Passatempo do demônio, brother. Tá bom, Lucas, qual era o teu canal? Me fala aqui que eu tô procurando, não tô achando. Ah, mas ele não existe mais. Você jamais vai encontrar esses vídeos na internet. Eu já achei uma foto do Lucas. Não, Jay, não. Eu tinha fã-clube e eu recebia cartinha física do meu fã-clube. Olha aí. Caramba, Lucas, você podia ser o Felipe Neto, cara. Tu já pensou, cara? Se você tivesse investido nisso? Podia. Eu nunca vou esquecer dessa foto. Quando eu mandei pro Lucas, o Lucas... Como você sabe dizer? Eu fui na Deep Web e achei essa foto. Ô, Jay, meu inbox tá aqui, tá? Só pra você saber. E aquelas fotos que eu tirava sem camisa ainda na frente do espelho com 16 anos. Com um colarzinho de conchinha. Deus do céu, aquela lombriga pálida. Meu Deus do céu. Muito bom. E o cabelo do Lucas é a mesma coisa que é hoje, que ele deixa crescer demais. Igualzinho. A tigelona, sabe? Liso pra cacete. Fazem 13 anos que eu raspo o cabelo, deixo crescer. Raspo o cabelo e eu tenho máquina ainda pra não gastar com corte. É, rapaz, é. Eu vou dizer que também eu já andei em projeto youtuber, mas foi mais distante, foi 2011. E aí não deu certo também. Porque o meu parceiro abandonou. Covardia dele, a gente ia ser o... Youtubers grandes. Esse tic-teco? O quê? Tipo tic-teco mesmo. Tico-teco. Infelizmente não deu certo. A gente podia ser o Pipocando agora. Ah, era cultura pop? Era cultura pop, porra. A gente fazia dublagem. O que não era cultura pop nessa época? O que não era cultura pop? Mano? Essa coisa, né, que ninguém explora, né? Tipo assim. Não, mas na época, no YouTube, tipo assim, nem tinha sobre isso, assim, exatamente. Era vlog. Eu comecei, tava no finalzinho dos vlogs. Tava surgindo o Koemora. Koemora é, tipo... É velho, mas não é tanto. Tipo assim, antes era o Felipe Neto, PC Siqueira. Nossa, você me lembrou do rap dos memes, Andrei Pari. Rap dos memes. Então, isso é ARG. Então vamos terminar agora esse podcast com o rap dos memes. Posso fazer só... Eu queria fazer uma indicação rapidinha, assim, né? Por favor, por favor. A gente falou bastante dos ARGs e dessa nova relação que a gente tem com a internet, né? Dessas multimídias, como a gente se desloca por várias plataformas, né? E nos estudos de mídia, quem trabalha com isso academicamente, né? E produz artigos sobre, tem uma referência muito grande que é o Henry Jenkins, né? Ele é estadunidense, ele é um professor que estuda só mídia. E ele tem muitos e muitos livros sobre essas novas formas de comunicação, assim, ele chama de cultura da convergência. Então ele fala de como a gente usa diferentes mídias, como a cultura vai ficando mais participativa, né? Ele fala muito das fics escritas por fãs, por exemplo, dessas mudanças de significados, né? De como uma coisa é jogada e as pessoas recebem de outra e vão tomando pra si, virando autores, né? Então ele tem até um livro chamado Cultura da Convergência e vários outros, né? Então pra quem curte isso e quer se aprofundar um pouco mais, vale a pena dar uma olhada, assim, porque ele escreve muito bem e dá um bom panorama de onde os estudos de mídia também estão pensando nisso, sabe? Que a gente acabou de discutir. Gabi, você escreve fanfic?
Você tem cara de fanfiqueira. Nunca tive esse talento, gente. Infelizmente. É fanfiqueira do Henry Calvin, do The Witcher. Ó, eu vou procurar teu nome. Eu vou ver aqui se você tá beijando Draco Malfoy aqui na internet aqui. Vamos ver. Ah, droga. Fui pega. Gente, gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Essa live maravilhosa que, cara, tava muito maneira, que tava muito divertido o pessoal comentando. E a vocês que estão escutando esse podcast até o final. E essa mesa maravilhosa, né? E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Eu juro que eu não li texto. Ficou bom? Ficou maneiro? Ficou eu fiquei maneiro, praticando isso ficou várias vezes, cara. Ótimo. Olha, então eu vou ficar com dó de falar que ficou uma merda. Ele ficou então... o dia inteiro na frente do espelho fazendo isso. Diga. Ficar com dó falar que eu vou cortar, mas. Murilo, Não então, faz isso não. 70%. Mas o Bricha. O bicho é de Blair. A A bicha de bicha Blair, de que Blair. horror. Ô, gente, não, peraí. Depois da meia-noite, mas a bruxa sou de- eu, a bicha de Blair. E essa mesa maravilhosa, né? E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Pois... Vai ter um rap do meme atrás de você. Ai, caralho, é isso, gente. mundofreak.com.br